Boa noite, meus irmãos. Hoje celebramos o Dia do Maçom. Eu poderia, neste momento, referenciar as razões do porquê ser esta data escolhida como tal. Não o farei, eis que razões históricas levantariam discussões que não são o nosso objetivo. Poderia também aqui reafirmar os princípios da nossa ordem, os seus landmarks, a história da maçonaria brasileira, a história da maçonaria gaúcha e do nosso grande Oriente do Rio Grande do Sul. Mas isso seria repetitivo, e a grande maioria dos nossos irmãos conhece e teve instruções e informações desde a sua iniciação sobre tais assuntos. Poderia ainda perguntar, mas qual a diferença que faz entre o Dia do Maçom e outras efemérides quaisquer? Neste caso é bem simples a resposta. Enquanto qualquer outra faz alusão a uma profissão, a uma entidade, ou mesmo a um grupo de pessoas, a diferença resiste no fato de que o médico, o advogado, o pintor, etc., qualquer outro que tenha uma data comemorativa, escolheu aquela profissão, aquele trabalho, aquela formação, diferentemente do maçom. O maçom não escolhe, ele é escolhido. Cada um de nós pertence à maçonaria porque alguém da ordem enxergou em você, em mim, em um de nossos irmãos, o perfil, o pensamento, o caráter, as qualidades, as virtudes, o trabalho em prol da sociedade, sem pensar em retribuição qualquer, ou seja, o que se espera de um obreiro da arte real. Assim, não há dúvida que todos os fraternos irmãos são homens que foram buscados entre os mais justos, os de boa conduta, aqueles que se voltam mais para o outro do que para si próprio. Poderão agora muitos dizer, mas existem aqueles que, iniciados, não correspondem aos princípios que norteiam essa nobre instituição. Verdade. Mas somos todos filhos do grande arquiteto do universo e humanos, ou seja, não estamos isentos do erro. Faz parte do conjunto da obra do Criador, eis que se fora diferente, com certeza o universo seria um plano inoperante e rígido. O erro é um elemento de observação constante do olho onividente que determinará qual será o destino daquele que erra e não busca admitir e oportunizar a sua correção. Assim, mesmo os maçons que trabalham nos templos de forma simbólica têm que entender que o templo físico é apenas uma arquitetura e o templo real é aquele que cada um deve construir dentro de si mesmo, porque aquele que busca a virtude tem a vida contínua no templo da luz e da verdade, para si e para todos aqueles que com ele convivem. Cada obreiro da Pedra Bruta deve estar atento para que este templo seja construído com sabedoria e lucidez, buscando criar a obra de tal forma que ele, maçom, possa ser este construtor fiel para o bem próprio dos irmãos e da sociedade. Ora, assim, as nossas sessões, onde impera um ritual fixo e determinado, nos leva a sermos disciplinados e capazes de fazer da egrégora de afeto e carinho a sintonia dos nossos corações para realizar uma constante cadeia de união. Hoje sofremos porque estamos afastados deste convívio e das nossas sessões semanais, onde sempre saíamos revigorados e destinados a trabalhar cada vez mais para operar a construção pessoal de cada um e desta sociedade. A pandemia afeta a todos em todos os lugares, em todos os sentidos, seja do afastamento social necessário, que coloca pais, filhos, famílias, amigos distantes, onde sequer na hora dolorida que um destes parte para o Oriente Eterno, podemos nos despedir, em virtude das questões sanitárias. Assim, temos que conviver com a possibilidade do contágio, da doença, e também com a questão econômica que afeta e afetará a todos. Certamente é um tempo de muita dor e sofrimento, que vai passar, razão pela qual temos que ter fé e esperança, pois o grande arquiteto do universo
nos pôs à prova do mal, talvez para que saibamos quanto erramos e quanto pecamos, por acreditar que a vida é mera materialidade, esquecendo que é preciso pregar o amor em todos aqueles princípios da nossa ordem, quais sejam liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para entender que cada ser, cada indivíduo, é livre em seu pensamento e suas atitudes, ser justas, e que não podem ser arbitradas por quem quer que seja. Entender ainda que esta liberdade tem uma linha que se limita ao princípio da liberdade do outro. Liberdade ainda para entender que não pode existir qualquer pessoa ou povo escravo. Igualdade para compreender que todos somos filhos do Senhor, razão pela qual nos chamamos irmãos. Irmãos que não estão apenas associados na ordem, mas que habitam a sociedade em que vivemos. Fraternidade para entender que existem pessoas que necessitam do bem-querer e muitas vezes acreditamos que são sombras que não nos afetam. Meus irmãos, talvez essa situação em que vivemos nos leve a pensar em uma questão muito séria e impactante. Qual seja, que devamos abrir os nossos templos, senão de forma real, mas de forma que os maçons sejam exemplos à sociedade, protagonistas e influenciadores do bem-querer. Ficar encastelados nos templos físicos, apenas nas sessões ritualísticas, não nos conduz a lapidar a pedra bruta que somos. É necessário ações proativas para que a maçonaria demonstre à sociedade que estamos preparados e dispostos a lutar pelos valores humanos, pelo crescimento socioeconômico, pelo desenvolvimento de cada um, para que as distâncias sociais sejam as mínimas e os gestores, os administradores públicos ou privados, se conscientizem que o melhor para o crescimento social é que todos possam nascer, crescer e se desenvolver de forma livre e espontânea, para, repito, fazer valer a existência humana. Então, hoje, nesse dia consagrado a todos os maçons brasileiros, vamos estender os nossos braços, abrir as nossas mãos, mesmo que de forma virtual, e formar a corrente do bem e da verdade, para que possamos pedir ao grande arquiteto do universo que olhe com amor e carinho a sua obra e abençoe a todos neste momento, para que consigamos cumprir o destino que Ele nos determinou, de dizer que todos somos verdadeiros irmãos. Meus irmãos, hoje é dia de comemorar e dizer que aqui estamos, todos os obreiros do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, para continuarmos firmes e fortes. E como diz o nosso lema, e pluribus unum. Cumprimento a todos os nossos obreiros, cunhadas, sobrinhos e familiares. Saúde, força e união.